Sejam bem-vindas ao Devocional Superando a Solidão. Aqui quem fala é Karina Chagas e é um prazer ter você comigo. Dia 1. Entendendo a solidão. Antes de nós entrarmos no texto bíblico, eu quero te explicar duas sensações que a solidão traz pra gente. A primeira sensação é de desconexão e a segunda de isolamento. A pessoa que se sente sozinha, ela se sente desconectada. Desconectada de outras pessoas, desconectada dos ambientes, desconectada das situações que as cercam. É um profundo sentimento de desconexão. É como se ela não falasse a língua daquele povo que está ao redor dela. Pode estar rodeada de pessoas que ainda assim se sente desconectada devido à solidão que está dentro dela. Contrapartida, vem o isolamento, porque uma vez que ela se sente desconectada, ela se sente desmotivada de interagir. E ela prefere ficar isolada, deixa de ir nos lugares, deixa de aproveitar as coisas, porque ela já tem uma dificuldade de conexão. E aí ela acha que o método mais eficaz é ficar isolada, continuar sem amigos. Afinal de contas, ninguém me entende. Esse é o pensamento de uma pessoa que passa pela solidão. Quem passa pela solidão, quem vive a solidão, em alguns momentos, tem na mente que, já que ninguém me entende, é melhor eu ficar sozinha. E aí essa pessoa fica cada vez mais sozinha, vai alimentando cada vez mais a solidão. Mas nós precisamos romper isso. Nós precisamos identificar o que está trazendo para nós esse sentimento tão grande de solidão e precisamos confessar e romper. Porque não é isso que o Senhor quer para a nossa vida. Obviamente, eu quero te dizer que existem benefícios na solidão, mas existem malefícios na solidão. Vai ter momentos que Deus permitirá uma solidão na nossa vida como um benefício que nós não vamos entender de imediato, vamos entender lá na frente. Mas de nos forjar, nos aprimorar, conversar conosco de uma forma mais profunda. Vai ter alguns momentos que Deus vai arrancar pessoas do nosso lado, mas é totalmente pedagógico. É porque Ele quer se manifestar, é porque Ele quer trabalhar em coisas dentro de nós, é porque Ele quer chamar nossa atenção, é porque Ele quer nos fazer amadurecer. Que são os benefícios. Que nós vamos entrar num período de solidão com Deus, mas desfrutando dos benefícios daquilo. Da maturidade, da forja, do autoconhecimento, da autoridade, da unção. Mas existem, obviamente, os malefícios da solitude, os malefícios da solidão. Quando a pessoa se tranca no universo de solidão dela, tem alguns malefícios, que essa pessoa ela coloca muros ao redor dela e quase intransponíveis. E isso prejudica apenas essa pessoa. Porque a mais prejudicada dentro de tudo isso somos nós, que erguemos muros ao invés de construir pontes dentro de um sentimento real e existente e que todos nós iremos passar. Nos dias atuais, a solidão e a dor são sentimentos que afligem muitas pessoas. E solidão e dor são coisas que andam juntas. Perceba que anda junto. Quando você está se sentindo sozinha, é uma dor que vem no coração, é uma dor que vem na alma, como se nada fizesse sentido, como se ninguém entendesse nada, como se o mundo tivesse totalmente em ruínas e a gente estivesse ali sozinha, na guerra sozinha, na guerra abandonada e desarmada. São dores que estão juntinhos ali, com todos os outros sentimentos internos, de desconexão, de isolamento. Uma coisa vai puxando a outra. Mas nós precisamos ter em mente uma coisa. Olha o que está escrito em João 14,16, que é o versículo que nós vamos trabalhar aqui. E eu pedirei ao Pai. E isso aqui é Jesus Cristo que está falando. Jesus está dizendo, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Jesus estava indo para o céu, para a morada dele lá em cima. Mas antes dele ir, ele já estava prometendo algo. Eu vou pedir ao meu Pai para enviar o Consolador,
o Conselheiro, o Espírito Santo. E vocês não vão ficar sozinhos. Vocês não vão mais se sentir sozinhos. Eu vou subir, mas o Espírito Santo vai descer e vai morar em vocês, vai estar em vocês. Nós precisamos ter isso em mente, minhas amadas. Que por mais que o sentimento de solidão exista, o Consolador está conosco. O Espírito Santo está conosco. Eu gosto muito de lembrar do Salmo 27:10, que diz que ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Olha que palavra linda. Nós podemos sim nos sentir sozinhas, nós iremos sim nos sentir sozinhas em algum momento da nossa vida. Eu já fui a pessoa que esteve sentada no banco da solidão por tempos e tempos. Eu fui uma pessoa criada sozinha. Eu tive uma criação sozinha. Eu sempre tive dificuldades com amizades, em fazer e em manter, porque eu fui criada sozinha. Em contrapartida, eu cresci sendo muito observadora, mas também muito sozinha. E por muito tempo eu andei com muros ao redor de mim mesma, porque eu já tinha dificuldade de me conectar e já tinha o desejo de me isolar, porém observando cada passo, cada atitude, cada reação. E foi assim por muito tempo. Quando eu perdi a minha mãe, quando eu me vi sem mãe, quando eu me vi sem pai, quando eu me vi sem avó, quando eu me vi sem família, a solidão tentou me abraçar. A solidão tentou me cercar. O inimigo sempre tentava soprar alguma coisa no meu ouvido. Ninguém te ama, ninguém te quer, você não vai dar em nada, vai ficar sozinha para sempre, todo mundo que se aproximar de você vai morrer, você vai ser uma fracassada. O diabo vivia soprando isso nos meus ouvidos. Até o dia que eu entendi que o Consolador, que o Espírito Santo estava em mim. Foi uma chave que virou na minha mente. Quando eu entendi que o Espírito Santo estava dentro de mim, que eu era uma nova criatura, que tudo se fez novo e que o Espírito Santo, podendo morar em tantos outros lugares, decidiu morar dentro de mim. Oh, meu Deus, essa chave virou na minha mente. Eu pensei, meu Deus, glória a Deus. Existe um Deus que zela por mim. Existe um Deus, como no Salmo 27:10, que me acolhe em todos os momentos, que me acolhe em todas as situações, que ainda que não tenha pai, não tenha mãe, não tenha avó, não tenha tia, não tenha filho, não tenha família, não tenha nada, mas tem um Senhor que acolhe. Glória a Deus, porque o Senhor nos acolhe. Podemos estar, sim, nos sentindo sozinhas. Às vezes você é uma mulher que está se sentindo sozinha dentro de casa, porque você é a única cristã dentro da sua casa. Está se sentindo sozinha nos ambientes, porque parece que você é uma peça que não encaixa naquele lugar. E realmente, nós somos peças que não encaixam mesmo no mundo, não encaixa mesmo no que está lá fora, não nos encaixamos mesmo em rodas de fofoca, não nos encaixamos mesmo em rodas onde Deus não é exaltado, onde Deus não é mencionado, nós não nos encaixamos mesmo em lugares onde o nosso Deus não está. E isso é um privilégio para nós. Por mais que haja o sentimento de solidão, você precisa saber que em Cristo, você tem o Espírito Santo, que é o teu consolador, que é o teu ajudador, que está dentro de você, segurando a sua mão, determinando os teus passos, te dando força na fraqueza, sendo o teu auxílio. Você tem o Espírito Santo. Você tem um Deus que te acolhe. Olha o que o Senhor fala em Deuteronômio 31:8. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. A palavra do Senhor está nos garantindo que Deus irá à nossa frente e estará conosco. Ele nunca nos abandonará. Nunca, jamais nos abandonará. Você precisa compreender isso. Você pode estar se sentindo sozinho agora, mas o Espírito Santo mora, habita, está dentro de você. E Ele é maior do que todas as coisas, Ele é maior do que tudo, maior do que todas as pessoas do mundo. O Espírito Santo é maioria dentro de nós.
Então, minha querida, não deixa essa solidão se estender. Compreenda o estado de solidão que você está. Se você está em solidão porque perdeu uma pessoa amada, querida, se você está em solidão porque perdeu um relacionamento amado e querido, está em solidão porque perdeu os seus parentes, está em solidão porque está num lugar diferente, uma cidade diferente, uma igreja diferente, num emprego diferente, identifique qual estado de solidão você está. E saiba que existe sim uma solidão que traz muitos malefícios, né? Malefícios como tristeza, depressão, autoestima baixa. Tem a solidão que traz os malefícios, que é essa que eu acabei de falar, que traz a tristeza, a depressão, a autoestima baixa, o isolamento. Mas também tem uma solidão que é totalmente pedagógica, que vem do Senhor, a fim de nos forjar, a fim de nos moldar, a fim de nos transformar, a fim dele se revelar para nós. Então, hoje a nossa missão, nesse primeiro dia, é compreender esse estado de solidão. Por que eu me sinto sozinha? Por que eu estou sozinha? Em qual parte eu aqui me encaixo? Eu estou em solidão porque eu perdi o quê? Eu perdi quem? Por que que eu estou em solidão? Por que que esse sentimento está me abraçando? Porque a partir dessa compreensão, nós vamos conseguir quebrar essa muralha, essa cadeia da solidão. E a solidão não vai doer mais a sua alma. A solidão não vai mais trazer isolamento para a sua vida, mas vai trazer crescimento, desenvolvimento, maturidade, autoridade e poder do Senhor para a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa e sua família. E eu te espero amanhã para o nosso segundo dia do devocional Superando a Solidão.